Olha, recuo histórico dos Estados Unidos e da União Europeia. Foi noticiado com grande publicidade que a União Europeia e os Estados Unidos iriam excluir bancos russos do sistema SWIFT. Lembra disso? Você deve ter escutado essa notícia em vários locais, eu comentei isso aqui. Eu falei num vídeo aqui, um dos últimos vídeos, eu falei, olha, isso vai ser um baita de um tiro no pé, porque a Rússia e a China têm um outro sistema bancário que vai começar a ser utilizado e vai ser um empurrão para que o sistema bancário russo e chinês comece a ser usado por centenas de países e milhares de instituições bancárias do mundo, porque a Europa vai ter que continuar comprando gás e petróleo da Rússia, e como é que eles vão pagar se eles excluírem os bancos russos? Pois bem, hoje o presidente Joe Biden anunciou que não vai impor sanções ao petróleo russo. A Europa e os Estados Unidos podem continuar comprando gás e petróleo russo sem problema algum. Mais outro recuo também anunciado foi que a União Europeia anunciou a lista de bancos russos que serão excluídos do SWIFT. E sabe qual é o pior? Não excluíram os dois maiores bancos russos. Excluíram só bancos pequenos estatais e não excluíram os dois maiores bancos. Por quê? Porque se excluírem esses bancos do SWIFT, aconteceria o que eu avisei aqui, que é a Europa iria estar impondo um calote trilionário à Rússia, e aí a Rússia já ameaçou, se fizerem isso, a gente vai para cima de vocês. Então a União Europeia recuou, o Joe Biden recuou, e agora as sanções à Rússia que foram anunciadas com tanta pompa, perderam fôlego. Mais do que isso, agora o governo russo já está em tratativas com o governo da Ucrânia para um cessar-fogo. Deu ruim o plano do Joe Biden. Ele foi, chegou na hora H, teve de recuar. Eu vou explicar aqui o que está acontecendo, por que a Europa e Estados Unidos recuaram, recuo histórico. Eles foram com tudo para cima da Rússia, fizeram uma das maiores campanhas midiáticas da história para promover russofobia e mais sanções à Rússia. Chegou na hora H? Não podemos. Enquanto isso, o preço do petróleo só sobe. Eu falei que em 2 semanas o preço do petróleo podia chegar a $120. Estava em 90 uma semana atrás. Já chegou a 115, quer dizer, em menos de 2 semanas, menos do que o tempo que eu falei, o preço do petróleo deve bater $120. Ou seja, é um aumento de 25% no preço do petróleo. Então quem está pagando R$6,50, R$7 na gasolina, prepara que já vai vir aquele general bandido que é presidente da Petrobras anunciar aumento no preço de combustíveis e do gás de cozinha. Prepara que a gente vai ver isso nos próximos dias. Vou explicar tudo isso, mas antes um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Olha, aqui a gente faz oposição a esse desgoverno que está destruindo o Brasil todos os dias. Aqui a gente vai pra cima do Bolsonaro, inclusive nas ruas. Eu peço também que você se inscreva nos meus outros canais, que tá aqui na descrição do vídeo. Tem o canal Cortes do Thiago dos Reis e tem o canal Thiago dos Reis. Inscreva-se lá também, os vídeos lá são bem mais curtos. No Cortes do Thiago dos Reis, os vídeos têm 2 minutos, 3 minutos. E no outro canal o vídeo tem no máximo 10 minutos, 8 a 10 minutos mais ou menos. Então peço a sua inscrição. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo, as sanções à Rússia e tudo mais. O governo norte-americano, logo que a Rússia invadiu a Ucrânia, o governo norte-americano foi quem pressionou para que a guerra acontecesse. Eles queriam, eu falei aqui, antes disso acontecer, eu falei, vai ser um baita de um tiro no pé do Joe Biden. O Joe Biden, eu não sei se ele é uma pessoa muito burra, se os assessores dele são pessoas muito burras, mas ele vai dar um dos maiores tiros no pé da história, que vai ser empurrar a Rússia para essa guerra e depois para impor sanções à Rússia e aos parceiros da Rússia. Só que isso vai fazer com que os Estados Unidos saiam mais prejudicados. Eu até expliquei os motivos, isso antes da guerra. Aconteceu tudo. Ele começou a anunciar sanções à Rússia. A Rússia falou, já que você está me sancionando sem eu nem ter invadido a Ucrânia, então eu vou lá e vou invadir a Ucrânia. Invadiu a Ucrânia, começou essa desgraça. Aí, uma parte do plano do Joe Biden era colocar a russofobia em pauta, que é o seguinte, usar toda a grande mídia ocidental, Europa, Estados Unidos, Brasil, e enfim, para anunciar coisas contra a Rússia, falar, olha, russos têm que ser banidos aqui, aí a FIFA bane russos da Copa do Mundo, aí a Universidade de Milão, na Itália, proíbe estudos sobre o Dostoiévski só porque ele era russo, aí proíbem em Gênova, o teatro lá de Gênova também tirou de cartaz uma peça que era de um dos livros do Dostoiévski. Por quê? Porque ele é russo, não faz nem sentido. O Canadá baniu atletas russos, a primeira vez na história que o Canadá bane atletas de alguma nacionalidade da sua liga de hóquei. Atletas russos que tentarem ingressar nas categorias de base estão banidos. Você fala, caramba, por quê? Russofobia. Nenhuma dessas ações vai impactar na guerra. Tirar a Rússia da Copa do Mundo só pune os jogadores, só pune o futebol, não puniu a Rússia, não vai mudar nada a opinião do Vladimir Putin. Mas
Isso tudo começou a ser disseminado pela grande mídia para que fique aquele ódio à Rússia como era nos tempos de Guerra Fria. E aí, esse ódio mundial à Rússia, do Ocidente à Rússia, fará com que os Estados Unidos possam impor sanções mais duras, não só à Rússia, mas a qualquer país que fique ao lado da Rússia. E ficar ao lado da Rússia não são os 5 países que lá numa resolução inútil da ONU votaram a favor da Rússia. Não, são os países que ficaram neutros, até alguns que votaram contra a Rússia, mas que na política externa estão ao lado da Rússia. Aí, olha só, eu falei aqui, vai dar ruim. O Vladimir Putin já avisou, se derem um calote na Rússia, ele vai entender como uma declaração de guerra, e ele disse que os outros países vão sair mais prejudicados que ele. Porque quando alguém está acuado, você vai acuar e isolar a Rússia, acuado e isolado, no meio de uma guerra, geralmente o que se faz é o seguinte, é garantir que os seus inimigos sofram mais danos que você, e a Rússia pode fazer isso muito bem com toda a Europa. Ok. Aí anunciaram, vamos tirar os bancos russos do sistema SWIFT. Aí eu falei até aqui no último vídeo sobre isso, eu falei aqui, olha, então, esse é o maior dos tiros no pé. As sanções à Rússia já são ruins, já são um tiro no pé, porque qualquer sanção à Rússia só vai funcionar e causar danos à economia russa se também causar danos à economia da Europa. Se não causar nenhum dano na economia europeia, também não vai causar na economia russa, vai ser só uma coisa simbólica, que são as sanções feitas até agora. Aí, a sanção real era tirar a Rússia do sistema SWIFT. Eu falei, a Rússia já tem um plano. O que aconteceu? Vem a União Europeia e anuncia, olha, tiramos aqui 7 bancos do sistema SWIFT. Aí você vê a notícia na capa do G1 da Globo. Aí lá no Globo News, que pode se chamar de OTAN News, porque lá é manipulação e mentira 24 horas por dia, os analistas da Globo lá ficaram 2 horas lá falando sobre, olha, tirar os bancos russos do SWIFT. Aí eu fui ver a lista dos bancos, né? Eu fui ver lá a lista dos bancos que foram retirados. Não vou aqui falar os nomes dos bancos, porque também você conhece algum banco russo, então seria irrelevante. Mas fui ver a lista dos bancos e a lista dos maiores bancos da Rússia. Que coisa, não tiraram os 2 maiores bancos da Rússia, não tiraram os 3 maiores bancos da Rússia, mas não tiraram os 2 maiores bancos que são utilizados para fazer pagamento de gás e petróleo russo. Eu falei, peraí, você vai fazer uma punição que na verdade não é uma punição, é uma sanção que na verdade não é sanção. É como se, por exemplo, um time de futebol cometesse algum ato que ninguém gostou, e aí o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, suspendesse os atletas desse clube, mas suspendesse só os reservas. Não, deixa os titulares jogarem, os reservas a gente tira. É isso que fizeram com os bancos russos. E foi um recuo histórico da União Europeia, mas isso você não vai ver na Globo. A Globo noticia como se tivessem, olha, tô indo pra cima. O Joe Biden fez um discurso de 1 hora e 45 minutos no Congresso norte-americano. Ele foi interrompido por aplausos por 93 vezes. Alguém... Parabéns para quem contou quantas vezes o Joe Biden foi interrompido por aplausos no discurso que ele fez no Congresso, onde falou que ia impor sanções duras, que a Rússia ia sofrer, que a Rússia ia pagar por seus crimes de guerra, como se os Estados Unidos, quando o Joe Biden era vice-presidente, não tivessem cometido milhares de crimes de guerra na Síria, no Iraque, no Afeganistão. Mas a Rússia vai pagar pelos crimes de guerra. Aí, menos de 24 horas depois do discurso do Joe Biden, ele fala, a gente não vai mudar a matriz energética mundial, não. Se a gente impor sanções ao petróleo e ao gás russo, aí a coisa fica difícil. Então, assim, a gente não gosta da Rússia, bane aí os jogadores russos da Copa do Mundo, bane lá do hóquei, bane aí estudos sobre sobre literatura russa, vamos odiar todo mundo que é russo, se alguém tiver com bandeira da Rússia no meio da rua, vamos espancar essa pessoa, que ninguém pode gostar de russo, a gente tem que odiar todo mundo, tudo que vem da Rússia, mas o petróleo não. O petróleo nós queremos. Aí o Joe Biden explicou, dizendo que isso elevaria demais os preços do petróleo e dos combustíveis, e isso ia acabar afetando os norte-americanos, porque a gasolina já está cara nos Estados Unidos, e ó que lá é metade do preço do Brasil, já está cara e isso encareceria. Então, por conta disso, ele não vai impor as sanções, as principais sanções, aquelas que iriam realmente afetar a economia russa, essas ele não vai impor, olha só. Parece que o plano do Joe Biden não deu tão certo. E você consegue perceber como os Estados Unidos empurram a Ucrânia para uma guerra, colocaram um palhaço lá como presidente da Ucrânia que é subserviente aos Estados Unidos, usa o seu próprio povo de escudo humano, aceitou essa guerra no território dele, agora está sendo promovido por toda a grande mídia como herói. Guga Chakra falou que o presidente da Ucrânia é um grande herói e tudo mais, mas o plano deu todo errado, colocando vida de milhões de pessoas em risco, separando famílias, destruindo vidas, tudo mais. E aí,
O plano era o quê? Era isolar a Rússia e a China do mundo, criar uma nova ordem econômica mundial. Caramba, eu falo ordem econômica mundial, aí tem gente que confunde com nova ordem mundial, que é um negócio de teoria da conspiração bolsonarista, olavista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ordem econômica mundial era o que os Estados Unidos queriam criar. De um lado, é como na Guerra Fria, de um lado ficam os russos e os chineses, agora não tem mais aquele anticomunismo como tinha na época da Guerra Fria, mas a desculpa é que a Rússia comete crimes de guerra e tudo mais, e seus parceiros, e do outro lado os Estados Unidos. Aí eu expliquei aqui, isso vai dar errado, porque a China investe em países de terceiro mundo, em países mais pobres, está investindo bilhões e bilhões e bilhões, na verdade, se contar todos, trilhões de dólares nesses países, bilhões em cada um, desenvolvendo esses países, e esses países vão ficar do lado da China. E esses países vão acabar se desenvolvendo, porque o plano econômico da China é desenvolver os países menores para industrializá-los, tudo mais, e fazer negócios com eles, fortalecendo esses parceiros pequenininhos, porque na hora em que eles todos estiverem mais fortes, eles fazem frente aos Estados Unidos. E essa guerra e essas sanções só ia acelerar esse processo, isso ia acelerar muito esse processo em muitos anos, que é um processo que a China está fazendo que vai demorar 2, 3, 4 décadas. Com as sanções norte-americanas, esse processo ia demorar 5, 6 anos no máximo. Teriam grandes investimentos nesses países para que eles pudessem fazer frente aos americanos. No meio do curso, no meio da guerra, o Biden vai lá e fala, opa, peraí, realmente, eu acho que o Biden assistiu o vídeo aqui do Plantão Brasil em que eu falei, vai dar ruim, Joe Biden, vai dar ruim. E agora ele recua da maior sanção à Rússia. Enquanto isso, o governo russo, em uma ação simbólica, disse que reconhece o comediante lá, o palhaço Zelensky, como o atual presidente da Ucrânia e estão tentando negociar uma paz. Porém, a Rússia diz, só negociaremos paz se a Ucrânia se desmilitarizar, ou seja, se a Ucrânia não tiver armas e não entrar na OTAN. Coisa que se o palhaço presidente da Ucrânia tivesse dito 10 dias atrás, não teríamos guerra. Se 10 dias atrás ele tivesse dito lá em rede nacional de computadores, pelo seu celular, no seu Twitter, no Facebook, em qualquer rede social, olha, não entraremos na OTAN, não, porque senão a Rússia pode nos invadir, tudo mais, não temos nenhuma intenção de entrar na OTAN e se comprometesse, não teria guerra. Mas não, ele fez exatamente o que o Biden mandou para que o plano dos Estados Unidos fosse colocado em ação, acabou com o seu próprio país, e agora o que aconteceu? A Rússia, estão saindo vídeos de comboios de tanques de guerra e caminhões russos em volta de Kiev, sempre a 20, 30 quilômetros de Kiev, e os comboios são cada vez maiores. O que a Rússia está fazendo? A Rússia está cercando a cidade de Kiev e vai dizer, ó, a cidade está sequestrada, está cercada, a gente não vai destruir aqui, a gente não vai ficar matando civil que é inocente, mas a cidade está cercada. E aí, com a cidade cercada, a Rússia ganha mais barganha na hora de negociar um cessar-fogo para ver se o imbecil do presidente da Ucrânia finalmente começa a parar de usar seu povo como escudo humano. Eu vejo notícias aqui de que, olha, tem uma cervejaria lá em Lviv que parou de produzir cerveja, agora está usando as garrafas e distribuindo coquetéis Molotov. Eu falo, meu, numa guerra, a sorte deles é que os russos têm a ordem de matar o mínimo possível de inocentes. Numa guerra, você vai com um coquetel Molotov contra um tanque de guerra, o tanque passa em cima da pessoa. Aí estão viralizando vídeos de russos parando tanques de guerra, de russos jogando coquetel Molotov ucranianos parando tanques de guerra, jogando coquetel Molotov em carros russos e esses carros indo embora. Aí eu falo, olha, imagina um iraquiano com um coquetel Molotov jogando num tanque americano. Sabe o que ia acontecer? Esse tanque ia passar em cima dele e depois dar ré ainda, só pra garantir que matou mesmo, e depois explodir tudo em volta. Os russos não, os russos vão embora que eles têm a ordem de não matar os civis. Aí você fala, Thiago, você está apoiando a guerra. Não estou apoiando o Putin nem a guerra, eu estou mostrando o que está acontecendo. Os Estados Unidos quiseram essa guerra para implantar um plano econômico contra a China e a Rússia. Deu errado, deu muito, muito errado para os Estados Unidos, deu muito errado para a Ucrânia que aceitou, no caso o presidente da Ucrânia, que aceitou que isso acontecesse no seu próprio território, e no fim saíram todos mais fracos. Só quem não saiu mais fraco nessa, eu vou te falar, foi a China. O presidente da China está rindo à toa do que está acontecendo. Ó, eu vou mostrar aqui nosso carro de som denunciando São Paulo lá no interior, denunciando o Bolsonaro lá no interior do Paraná.
quiser nos apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, e no primeiro comentário deixa Pix, PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais, e vamos continuar acompanhando aí e torcer para que a guerra acabe o quanto antes. Falou!